As pirâmides do Egito são algumas das estruturas mais impressionantes e misteriosas já construídas pelo homem. Por milênios, cientistas, engenheiros e arqueólogos têm se perguntado como essas gigantescas construções, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, foram erguidas com tanta precisão e em tão grande escala. Alguns acreditam que métodos avançados de engenharia foram empregados, enquanto outros sugerem explicações que desafiam a lógica, como a intervenção extraterrestre. O que é fato e o que é mito quando falamos sobre as pirâmides? Hoje vamos explorar o enigma dessas incríveis construções e discutir as teorias mais intrigantes sobre como elas realmente foram feitas. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos fascinantes como este. A grandeza das pirâmides. As pirâmides são maravilhas do mundo antigo, e a Grande Pirâmide de Gizé, em particular, é a maior e mais famosa delas. Construída por volta de 2500 a.C. como túmulo para o faraó Kelps, essa estrutura tem aproximadamente 146 metros de altura e é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2 a 30 toneladas. O que mais intriga é a precisão com que foram construídas. As pirâmides estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais e a base da Grande Pirâmide forma um quadrado quase perfeito. Como uma civilização antiga conseguiu tal precisão sem as ferramentas modernas? Esta questão permanece no centro do mistério. Algumas teorias sugerem que os egípcios tinham conhecimento avançado de astronomia e geometria, o que os ajudou a alinhar as pirâmides. No entanto, a execução desse plano em uma escala tão massiva continua a ser um enigma, e muitos questionam se eles realmente possuíam toda a tecnologia necessária para tal feito. Transporte dos blocos de pedra. Um dos maiores mistérios sobre as pirâmides é como os egípcios transportaram os blocos de pedra massivos até o local de construção. A pedreira de onde foram extraídos os blocos de calcário estava a uma distância significativa da planície de Gizé. Além disso, muitos blocos de granito usados na construção interna vieram de Aswan, a cerca de 800 quilômetros de distância. A teoria mais aceita é que os egípcios usaram trenós de madeira para transportar as pedras sobre a areia. Recentemente, arqueólogos descobriram evidências de que os trabalhadores molhavam a areia para reduzir o atrito e facilitar o deslizamento dos blocos. Contudo, esse método ainda parece insuficiente para explicar como eles conseguiram mover pedras tão pesadas em distâncias tão grandes com precisão. Outras teorias mais ousadas sugerem que rampas gigantes foram usadas para erguer os blocos até as alturas necessárias. No entanto, construir rampas em tal escala também seria um projeto monumental e deixaria evidências físicas que ainda não foram encontradas. O uso de trabalhadores e a organização do trabalho. Por muito tempo, acreditou-se que as pirâmides foram construídas por escravos, mas evidências mais recentes sugerem que os trabalhadores eram, na verdade, cidadãos egípcios bem organizados e pagos por seu trabalho. Escavações em Gizé revelaram a existência de cidades operárias próximas às pirâmides, onde milhares de trabalhadores viviam e trabalhavam. Esses trabalhadores eram organizados em equipes, e havia uma hierarquia rígida supervisionando todo o processo. Apesar da tecnologia limitada, os egípcios eram mestres na organização e no planejamento. Muitos estudiosos acreditam que o sucesso das pirâmides se deve mais à coordenação humana do que à tecnologia, com uma força de trabalho imensa operando de forma sincronizada por anos. Por outro lado, o número necessário de trabalhadores e o tempo de construção, estimado entre 20 e 30 anos, continuam a levantar questões. Como era possível coordenar tantas pessoas em uma obra de tamanha complexidade sem que houvesse grandes erros? O enigma das ferramentas. Outro mistério que envolve as pirâmides é o tipo de ferramentas utilizadas para cortar e esculpir os blocos de pedra. Acredita-se que os egípcios usavam ferramentas de cobre, como cinzéis e martelos, para trabalhar a pedra. No entanto, o calcário duro e, especialmente, o granito de Aswan teriam sido extremamente difíceis de cortar com ferramentas tão rudimentares. Muitas vezes, os arqueólogos encontram sinais de cortes que parecem ter sido feitos com ferramentas muito mais avançadas do que as disponíveis na época. Isso levou alguns a sugerirem que os egípcios tinham algum tipo de conhecimento tecnológico perdido.
Enquanto alguns acreditam que eles utilizavam técnicas simples, mas engenhosas, outros questionam se não havia uma tecnologia mais avançada escondida. O grau de precisão com que os blocos foram encaixados também é assombroso. Muitos blocos estão tão bem ajustados que nem uma lâmina de faca consegue passar entre eles. Sem o uso de cimento ou argamassa, como eles conseguiram tal precisão? Alinhamento astronômico e significados esotéricos. O alinhamento das pirâmides com as estrelas é outro enigma que fascina estudiosos há séculos. A Grande Pirâmide, em particular, está alinhada com a constelação de Órion, que na mitologia egípcia era associada ao deus Osíris e ao submundo. Muitas teorias sugerem que as pirâmides foram construídas com um propósito astrológico ou espiritual em mente, talvez até para garantir que os faraós ascendessem ao céu após o fim da vida. Além disso, as proporções matemáticas das pirâmides são extremamente precisas, e alguns pesquisadores acreditam que os egípcios tinham um conhecimento profundo da geometria sagrada, que aplicavam em suas construções. Esse aspecto esotérico continua a intrigar cientistas e historiadores, que tentam entender se as pirâmides foram simplesmente túmulos ou se serviam a um propósito maior. Teorias alternativas. Ajuda alienígena? As explicações convencionais sobre a construção das pirâmides não satisfazem a todos. Alguns teóricos acreditam que as pirâmides são tão avançadas em sua engenharia que os antigos egípcios não poderiam tê-las construído por conta própria. Esses teóricos sugerem que seres extraterrestres ou civilizações antigas com tecnologia muito superior teriam ajudado na construção. Essa teoria ganhou força com o escritor suíço Erich von Däniken, que popularizou a ideia de que extraterrestres visitaram a Terra no passado e deixaram sua marca na cultura humana, incluindo nas pirâmides. Embora a comunidade científica rejeite amplamente essa teoria, ela ainda tem muitos seguidores. Mas a grande pergunta continua: se os egípcios não construíram as pirâmides por conta própria, então quem o fez? E por que essa civilização ou raça deixaria de existir sem deixar outros traços além das pirâmides? Avanços tecnológicos e novas descobertas. Nos últimos anos, a tecnologia moderna começou a desvendar mais segredos sobre as pirâmides. Técnicas como a tomografia por mografia, que utiliza partículas cósmicas para criar imagens de grandes estruturas, revelaram a existência de câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide. Essas câmaras, ainda não exploradas, podem conter segredos sobre como as pirâmides foram construídas ou até mesmo tesouros arqueológicos inexplorados. Além disso, as escavações continuam a revelar detalhes fascinantes sobre a vida dos trabalhadores, as técnicas de construção e os materiais usados. Embora ainda estejamos longe de ter todas as respostas, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o verdadeiro mistério por trás das pirâmides. As pirâmides do Egito continuam a ser um dos maiores mistérios da história humana. Seja pela engenharia avançada, pelo alinhamento com as estrelas ou pelas teorias alternativas, essas construções desafiam nossa compreensão. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, o fascínio pelo Egito Antigo e seus monumentos nunca desaparece. O que você acha? As pirâmides foram obra exclusiva dos egípcios ou houve algo mais envolvido? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais mistérios fascinantes como este. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima!